amadinhos! Estou de volta para o nosso momento de revisão. Aula 1, a nossa aula de nivelamento. Lembra das escolas literárias? Então, vamos lá? Começando a nossa revisão? Então, literatura, as grandes escolas literárias. Eu faço o questionamento a vocês. Mas o que é uma escola literária? O que é um movimento, o estilo literário? Lembram? É uma parte, né, de determinada época em que prevaleceu um estilo na literatura. Belezinha? Muito bem. Amadinhos, desculpem. Aqui eu tenho a história da literatura, agrupa os autores, as obras e escolas, né, em período, em estilo, em movimento, não importa, né? Literárias ou estilos de época, tá certo? Isso aqui é as escolas literárias, você pode encontrar em livros como estilos de época, movimento ou período, tá certo? Os grandes movimentos artísticos englobam manifestações de diferentes artes e é possível perceber semelhança entre elas e a literatura. O que você vai começar a observar, né? O que tem de semelhante e diferente? Como assim, amadinha? As características de cada época. Você vai perceber em que período está acontecendo, que momento histórico, e está em que época, qual período, o que aconteceu nesse período. Então, você sempre vai fazer essa relação, beleza? Conhecer a história literária e as características das escolas é um modo de organizar os conhecimentos de literatura e dimensionar a originalidade de um autor ou de uma obra. Portanto, é um modo de criar o repertório para quê, amadinha? Para a leitura, o repertório de leitura, tá certo? Lembra lá da obra Senhora? Qual característica você pode encontrar na obra Senhora de José de Alencar? Você já sabe que José de Alencar, ele é do romantismo, tá certo? E aí ele foi o único que fez parte da etapa todinha. Ele fez regional, né? O romance regional, ele fez urbano, fez indianista, tá certo? Ele fez social. Então, ali você vai encontrar o que estava acontecendo naquela época, como que era a sociedade. Então, ele relatou tudo da sociedade burguesa que acontecia lá no Rio de Janeiro. Belezinha? O que nós temos mais aqui? Para não esquecer, temos o seguinte, ó. Aqui, vamos passar para outra, que fala que as características que permitem a inclusão de uma obra, que permite uma obra singular, né? Uma escola literária não são o quê? Critério para o julgamento da qualidade artística e literária. É arte, a diferença é a ruptura, a originalidade, são mais importantes que a conformidade, tá certo? Aí vem aquele questionamento, mas o que é a literatura? É o texto, né, feito com uma linguagem conotativa, que essa linguagem é o quê? É a linguagem figurada, né, em que as palavras podem apresentar múltiplos significados. Além disso, o que também pode acontecer? Você vai observar a questão da sonoridade e a estrutura também são bastante o quê? As estruturas importantes. Belezinha? Então, amadinhos, aqui termino a nossa revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvidas. Até lá! Então, amadinhos, chegou o grande momento, né, do Tirando Dúvida, resolução de atividade de sala. Vamos lá? Vamos começar a nossa atividade? Então, nós temos aqui o seguinte, né,
tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Prestando aqui, temos o poema de José Paulo Paes, Bucólica. O camponês sem terra detém a charrua e pensa em colheitas que nunca serão suas. Então, que foi tirado do Um por Todo, Poesia Reunida, né, editora brasiliense. Bucólica. Então, toda vez que você for analisar um gênero textual, você vai olhar aqui, você já sabe que é um gênero textual o quê? Poesia, tá certo? É um poema. Eu tô falando aqui para vocês. E olha o título. Bucólica, vai lembrar o quê? Então, o texto apresenta, aqui letra A, uma oposição campo-cidade de filiação árcade romântica. B, um bucolismo típico da tradição árcade indicada pelo título. C, uma representação tipicamente romântica do homem e do campo. D, um contraste entre o arcadismo do título e o realismo social dos versos. E, uma total ruptura com a representação realista do homem e do campo. Aí você vai, né? Ele está fazendo um questionamento sobre que o texto apresenta. Você retoma, né, ao texto, né? Bucólico, camponês sem terra, detém a charrua e repensa em colheitas que nunca serão suas. Então, amadinho, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Que nós temos aqui, gabarito letra D, né? Um contraste entre o arcadismo do título e o realismo social do verso. Lembra que bucolismo já é uma das características, né? Lá do arcadismo? Lembraram? A questão da questão de viver no campo com as ovelhas, pastor. E aqui ele faz uma relação, beleza? Então, gabarito letra D. Questão 2. Aqui você mais outro gênero, agora tira, tá certo? Aqui vamos lá no primeiro quadrinho. Vamos dominar o novo mundo. Pelas armas? Pelas almas. Então, aqui nós temos a caravela, que é o título desta tira. A tira acima está relacionada à chegada e presença do colonizador na América. Nos textos dos dois últimos quadrinhos, presta atenção, o autor consegue um efeito de sentido. Você vai analisar pelas armas e pelas almas. Ele já está falando que está relacionada à presença do colonizador na América. Por quê? Daqui, tanto que você percebe aqui que o título é A Caravela. Você percebe aqui no primeiro quadrinho, aqui uma embarcação, uma navegação. Beleza? Então, vamos direto. Ele quer saber dos dois últimos. O autor consegue um efeito de sentido nos dois últimos quadrinhos. Vamos lá. Na letra A, opondo fé à estratégia de guerra na tentativa de conquista do novo mundo. B, estreitando ideias opostas na troca de um único fonema sem, no entanto, promover mudança de sentido. C, sugerindo a diferença de pronúncia e distinção significativa entre palavras. D, evidenciando na troca de um fonema as formas distintas de colonização da América. E, privilegiando a linguagem não verbal em detrimento dos significados e formas das palavras. Então, você fala pelas armas, aí o outro quadro, pelas almas. Então, aí ficou bem fácil, né? Para você perceber que ele faz essa evidência do que, gabarito letra D, tá certo? Que a troca do fonema, troca o R pela o L, beleza?
Lá no primeiro, o comando, que é responsável pela batalha, pelos guardas lá, os soldados que vão à guerra. E a segunda, o jesuíta, né? O jesuíta, o frei, o padre catequizando as almas. Belezinha? Questão 3. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. A estrofe acima revela um dos tópicos dominantes na poesia de Cecília Meirelles, que é a percepção do mundo. Então, olha só, nós temos sentimental, B, racional, C, emotiva, D, sensorial e onírica. Olha só, minhas mãos estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O que dá para perceber aí? A questão dos sentidos. Então, letra D, sensorial. Beleza? Gabarito, letra D. Vamos aqui direto para a questão 4. A musa de Colin faz ginástica vamp, inteiramente, pública, áspera, ofegante, os olhos flamejantes, a boca freelance, arde barroca e fere o sol, concomitante. Felipe Fortuna, poeta brasileiro da atualidade. Assinar a alternativa correta sobre o texto. Nós temos aí na letra A, constrói uma ideia de musa a partir de referências que se opõem às do discurso poético clássico. B, explicita um juízo de valor negativo com relação à mulher, reforçando pelo uso de estrangeirismo, Colin, vamp, freelance. C, critica pelos adjetivos utilizados, pública, áspera, ofegante, entre outras, atitude antifeminina de mulher moderna. D, refere-se exclusivamente à mulher que se prostitui, como comprova o uso da expressão boca, freelance, verso 3. E denuncia a metáfora e fere o verso 4, a atitude agressiva e hostil das mulheres que frequentam a academia. Então, amadinho, qual é a alternativa? Nós temos aqui a alternativa letra A, que ela constrói um ideal de musa a partir de referência que se opõe à do discurso poético clássico. Por isso, gabarito, letra A. E agora, amadinho, aquele momento que você vai treinar, que é o Se Liga no Enem, tá certo? Temos aqui o seguinte, mais um gênero textual, que é um poema de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Coroai-me de rosa, coroai-me em verdade de rosas, rosa que se apago, em fronte a apagar-se tão cedo, coroai-me de rosas, de folhas breves e basta. Então, as múltiplas faces de Fernando Pessoa. Comando da questão, nós temos o seguinte, o tema tratado no poema é a necessidade de se buscar a verdadeira razão para uma vida plena. B, a fugacidade do tempo remetendo à ideia de brevidade da vida. C, busca pela simplicidade da vida representada pela natureza. D, brevidade com que o verdadeiro amor perpassa a vida das pessoas. E, rapidez com que as relações verdadeiras começam e terminam. Então, qual é o gabarito, amadinho? Chegando aqui para vocês, gabarito, letra B, fugacidade de tempo, remetendo à ideia de brevidade da vida. E direto, amadinho, agora para relaxar, vem aqui para o nosso clube de leitura. Nós temos, né, a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, beleza? Aqui você vai lembrar do Betinho, da Capitu, lembra lá? Então, este livro, né, de Machado de Assis será o livro da primeira unidade, tá certo? Machado de Assis, Dom Casmurro, Capitu, beleza? E como sempre, na nossa aula, para finalizar, eu vou deixar sempre uma mensagem para vocês. Vamos lá para a nossa primeira mensagem. Sone
estude e evolua. Olha só, porque você já chegou no terceirão, amadinho. É o momento de você concentrar, pegar várias literaturas para você fazer a sua redação, ampliar seu repertório argumentativo. Beleza? Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!